você mesmo, tá organizado tudo isso no último slide, tá? Então, fiquem tranquilos que no último slide eu coloco, tá? Ou seja, isso daqui você poderia já ter feito com o que você sabia da aula passada, só, enfim, eu não coloquei porque era um capítulo diferente, tá? Aí ele define o que é uma equação linear e uma equação não linear, tá? A ideia de uma equação linear é que aqui a gente vai ver que as variáveis, né, e as funções de derivação, elas todas têm grau 1, é como se fosse, entre aspas, um polinômio, vamos dizer assim, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem a derivada de grau n, uma função aqui, tá, de x multiplicada pela derivada aqui de grau n menos 1, e assim vai, tá? E tudo isso aqui, aqui a nossa função, tá, é sempre grau 1, tá? E, por exemplo, eu vou mostrar aqui, ó, essa daqui, ó, mistura a derivada com um seno, tá? Então ela não é linear, tá? Então, entre aspas, meio que assimila aqui uma expressão, né, que parece um polinômio, vamos dizer assim, ela é linear, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ela dá um exemplo aqui de linear. Essa parte ela não é extremamente importante, tá? Então ele fala aqui para você classificar quem que é linear e quem que não é linear. Eu vou deixar para vocês fazerem também, mas deem uma lidinha aqui nessa partezinha, que é simplesinha, só a definição do que é linear e o que não é linear, tá? Então é só classificar, tá bom? Aí aqui também, né, eu vou pedir para que vocês façam, então é só verificar, né, se é solução ou se não é solução. Então aqui ele dá a equação e dá a possível solução, então é só testar, né, substituir aqui por y, substituir aqui pela derivada e ver se essa conta dá x quadrado, então é só testar, tá? Então aqui é só fazer aquele teste. Esse teste aqui a gente também já fez na aula passada, tá? Aí acabou esse capítulo, tá? Não tem nada, é um capítulo super curto, tá? Então é bem simplesinho, tá? Então é só essa coisa de definição aí do que é linear e o que não é linear, tá? O que eu vou fazer hoje vai ser essa seção 3.3, que ela é bem mais comprida aqui, tá? Ela é bem mais longa, então não dá para falar para vocês, só ler lá que é facinho, porque nem sempre, tá? E aí a gente vai fazer aqui, né, essa parte relativamente nova aqui de equações diferenciais, tá? Então a gente vai fazer aqui a seção 3.3 na aula de hoje, tá? Então você vê que aqui é bem longo o capítulo, tá? Então a aula vai ser um pouco pesada, tá? Pelo fato de ser um pouco longo. Na verdade a gente vai ver aqui 3 formas de resolução, tá? Eu só não vou fazer essa daqui, tá? Ó. Eu não vou fazer nessa aula, porque acho que não vai dar tempo, tá? Que é essa coisinha, oh meu Deus, cadê? Eu pulei aqui sem querer. Tá? Que é essa lei de resfriamento de Newton. É uma aplicação, tá? Eu não vou fazer, porque eu acho que não vai dar tempo, tá? Mas ele tem aqui uma resolução, tá? Uma aplicaçãozinha bonitinha. Aqui no final já é meio que um resumão do capítulo, tá? Então por isso que ele parece maior ainda, mas ele é só um resumo do que foi visto nesse capítulo, tá bom? Aí a gente fecha depois, na próxima aula, com a seção 3.4, tá? Que são equações diferenciais lineares de ordem superior, tá? A gente viu de primeira ordem, a gente vai ver de segunda ordem, assim, tá? Então, aqui a gente só está vendo de primeira ordem, tá? Então, as derivadas que a gente está vendo aqui só usam a primeira derivada, a gente não está usando a segunda derivada, tá? Então, equações que usam a segunda derivada a gente vai ver a partir da próxima aula, tá? Então, vamos voltar aqui, tá? Eu vou tirar o livro, tá? A gente não vai precisar do livro, mas eu volto para cá se for preciso. Tá? Então, a gente começa aqui só para vocês se organizarem. Eu perdi aqui a página. A gente começa de fato, então, na seção 3.3. Deixa eu ver qual página que é. É a página do livro único 142, tá bom? Então, vamos lá. A gente continua vendo, então, equações diferenciais de primeira ordem, tá? E aqui, especificamente, então, a gente só vai ver as equações que têm a primeira derivada, tá? Então, não vai ter a segunda derivada, tá? Então, aqui,
a gente só tem a primeira derivada, tá? Então, eu aproveitei aqui do slide anterior, tá? Então, isso aqui representa a primeira derivada, ou seja, a derivada de ordem 1. Tá? Então, vocês não estão vendo aí o PowerPoint. Quer dizer, estão vendo sim, né? Mas eu vou colocar aqui na apresentação. Fica mais fácil de vocês verem, tá? Então, tá aqui. Então, o que a gente vai ver são novas equações aqui que vão representar as equações de primeira ordem. Então, os exemplos que a gente vai ver serão exemplos que só têm a primeira derivada, tá? Lógico que a primeira derivada, além da própria função no meio da equação, e também a própria variável x, tá? Então, no comecinho aí, a gente vai ter exemplos em que tem... Deixa eu abrir aqui. A gente vai ver exemplos em que tem y', que é a derivada, y e x, tá? Enfim, então vamos lá. O primeiro exemplo que a gente vai ver é esse daqui que a gente já viu na aula passada, tá? Ou seja, se você só tiver y' e coisas com x, tá? Ou seja, se você não tiver a variável y, tá? Ou seja, se você não tiver a função no meio do seu problema, tá? Então, se for esse caso, tá? Você pode escrever assim, tá? Mas eu vou escrever y' como dy dx, tá? E aí a gente vai ter aqui, a gente manda esse dx para esse lado, tá? E aí a gente consegue fazer a integração. Então, a integração aqui vai ser em relação a y e a integração aqui vai ser em relação a x, tá? Por conta desse dx e dy dessa derivada, tá? Você não precisava fazer isso, tá? Você poderia fazer isso aqui e integrar... Opa, aqui não, né? Aqui. E integrar aqui em relação a x e integrar aqui em relação a x, tá? Então, dá na mesma, tanto faz, tá? Quando você integra aqui, vai dar y, tá bom? E quando você integra aqui, você está fazendo essa integral em relação a x, então vai ficar 2x² sobre 4 menos 3x, tá? Mais uma constante, tá? Lembra que essa constante é a solução geral, né? Ele representa a solução geral. Se você tiver algum valor de contorno, né? Algum valor inicial, você consegue encontrar a solução particular. Então, quer dizer que a família, né, de soluções da sua equação diferencial é essa daqui. Então, esse c é uma constante, que é um número, né? Então, por exemplo, pode ser 0, tá? Mas como a gente não sabe informação, a gente coloca c e esse c pode ser qualquer número real. Então, isso aqui a gente viu na aula passada. Então, se não tiver y, é super simplesinho, é super tranquilo, tá? Então, a gente vai ver aqui, então, equações que começam a misturar y', y e x, tá? Então, o primeiro modo que a gente vai... A primeira forma, né, de equação serão equações desse tipo aqui, ó, em que a gente consegue escrever dessa forma, tá? Às vezes a equação ela pode vir bagunçada para a gente, mas se a gente conseguir escrever dessa forma, ela vai se encaixar nesse modo de resolução. Ou seja, o y' tem que estar sozinho, o y precisa estar multiplicado por uma função que pode depender de x, e só de x, tá? Não pode depender de y, ou de y' ou qualquer coisa assim, tá? E do outro lado, uma função que dependa apenas de x, tá? Então, aqui, se a gente conseguir organizar o nosso exemplo aqui nessa forma, ele vai ser nessa resolução que a gente vai mostrar agora, tá? Aí, enfim, se p de x for igual a zero, ou seja, se isso aqui for igual a zero, quer dizer que ele não tem essa parte, e aí você volta com uma equação em que você só tem a derivada e a sua variável x. Ou seja, você volta nesse exemplo aqui, tá? Então, quer dizer que você sabe resolver se o p for igual a zero, tá? Então, ou seja, se não tiver essa partezinha aqui, tá? E aí, se você tiver o y, aí a gente vai ver como é que faz isso agora, tá? Para a gente fazer o y, deixa eu ver se eu coloquei, tá? A gente vai colocar uma coisa que chama fator integrante. O que é esse fator integrante e por que a gente faz isso? Então, ó, a gente vai olhar para essa função. Se a gente for reconhecer aqui
o que é o p de x e o que é o q de x, o p de x é a função que está com y. Então, o p de x é esse daqui, ó. Tá? Tudo bem, é uma função que não depende de x, então é uma função constante. Mas, de qualquer forma, a gente pode enxergar ela como uma dependência de x, mas ela não tem x. Tá? E o q de x é esse outro aqui, ou seja, o que está depois do igual, e ele tem que depender somente de x, né? No máximo de x. No caso aqui também a gente tem um exemplo que não depende de x, tá? Então, ou seja, é melhor ainda, é uma função constante também. Então, ele coloca aqui para a gente começar, né? Coisas fáceis. A ideia é que quanto mais difícil for essas coisinhas aqui, mais complexo vai ser a solução. Por isso que a gente não vai encontrar também uma coisa muito complicada, tá? Então, a gente não pode colocar qualquer coisa aqui, porque senão a nossa resolução vai ficar muito complicada, tá? Então, a ideia é que o processo vai ser esse, tá? E se você tiver equações muito complicadas, a sua integral vai ficar complicada e, obviamente, mais para frente, quando você estiver lidando isso com num trabalho, enfim, alguma conta lá da engenharia, você, claro que vai poder usar, por exemplo, um software matemático para calcular e você não vai calcular a integral na mão, tá? Então, o que interessa é o processo, na verdade, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um fator integrante, tá? O que vai ser o fator integrante? O fator integrante vai ser sempre essa coisa aqui. Ele vai ser sempre e elevado à integral de p de x. Então, a gente vai ter que olhar para um fator integrante, que nesse caso vai ser e elevado à integral de p, e p aqui é menos 6. Tá? E a gente vai fazer essa integral aqui em relação a x. Então, a gente está colocando esse fator integrante, vocês já vão entender o porquê que a gente está fazendo isso. Tá? Resolvendo essa integral aqui, desse fator integrante que a gente adicionou, aqui vai ficar e, né? Porque é só o expoente que está integral, então não precisa ficar preocupado com o e. Então, resolvendo essa integral de menos 6 é menos 6x. E aí tem aquela coisa da constante, tá bom? Só que essa constante aqui, a gente vai pegar a constante mais fácil aqui, a gente vai pegar a constante zero, tá? Então, eu vou pegar a integral aqui que não tem a constante, tá? Então, o fator integrante vai ser esse carinha aqui, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação, e a gente vai multiplicar pelo fator integrante, ela inteira, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui vai ficar y', tá? Vezes o fator integrante, menos 6y vezes o fator integrante, igual a 12 vezes o fator integrante. Opa. Ok, aqui sem querer. Então, eu multipliquei todo mundo pelo fator integrante. Por que a gente faz isso? Se a gente olhar para isso daqui, a gente consegue juntar, tá? Por que a gente consegue juntar isso? Eu não sei se vocês lembram, uma propriedade lá do cálculo 1 ou cálculo 2, aí eu não sei quando que vocês viram, que é a derivada do produto de funções. Vocês lembram disso aqui? Se você tiver uma função vezes a outra e você quiser fazer a derivação, vocês lembram como é que faz? Você derivava uma, copiava a outra, mais copiava a primeira e derivava a segunda, tá? Então, se você fizesse a derivada do produto, você sempre tinha essa coisa. Copia uma, deriva a outra, copia a outra, deriva uma. Tá? Então, daria sempre isso. E a vantagem é que aqui aparece exatamente isso, ó. A derivada de y vezes a função g, vezes y, vezes a derivada da função g. Então, aqui, nesse exemplo aqui, ó, é como se a gente tivesse a função f sendo y e a função g sendo e elevado a menos x. Se a gente derivar isso daqui, tá? Então, se a gente derivar, vai ser derivada do primeiro, copia o segundo, tá? Mais copia o primeiro
derivo o segundo, a derivada de e elevado a menos 6x é isso, só que aí a regra da cadeia aqui eu preciso derivar esse expoente, e aí vezes menos 6, né? Tá? Então, é exatamente o que aparece aqui, ó, tá? Então, por isso, eu sei que isso daqui é a derivada disso. Então, eu vou juntar em uma coisinha só. Tá? Então, eu saio de uma soma para um produto. É uma coisa única, uma coisa mais simples. Tá? E isso aqui vai ser mais simples, bem mais fácil de resolver. Tá? A gente reduz aqui o nosso problema. Tá? Então, a gente passa ali na parte da esquerda, né? Se a gente colocar esse fator integrante, sempre vai aparecer essa coisa do produto. Tá? Então, ele é feito para aparecer essa regra aí do produto, da derivada do produto. Tá? Então, sempre vai acontecer esse tipo de coisa. É só identificar aqui quem que é F, quem que é G. Tá? E aí, aqui a gente vai fazer a integração. Então, a gente vai integrar aqui e a gente vai integrar aqui. Tá? Nesse lado, a gente está fazendo a integral do lado esquerdo, mas assim, a integral da derivada é a própria função, né? Então ele volta, né? Se a gente está derivando, se a gente integra, a gente vai ter a própria função. Então aqui a gente vai ficar com essa expressão, tá? E aqui a gente vai ter que fazer a integral dessa coisa, tá? Em relação, opa, aqui tá, eu coloquei y, aqui tá, desculpa, é x, tá? Não sei porque eu coloquei y não. E aqui a gente vai ter que fazer a integral disso. Então o 12 ele vai lá fora, tá? E a gente vai ter que fazer a integral dessa coisinha aqui, tá? E aí a gente vai ter que olhar para essa expressão da direita, tá? E integrar. Fazer essa integral assim não é tão difícil, mas de novo existe uma técnica de integração que a gente tem que aplicar ali. Não sei qual foi a técnica de integração que vocês pensaram, tá? Mas pensando nessa função, eu não sei qual função que eu integro e dá exatamente, que eu derivo, né, desculpa, e dá exatamente e elevado a menos 6x. Mas se eu tivesse isso daqui, ó, se eu tivesse um menos 6x, eu consigo lembrar que se eu derivar essa função, a gente acabou de fazer essa derivada aqui em cima, né? Se eu derivar isso, tá, dá isso daqui. Então, se eu tivesse essa expressão, a integral disso seria isso, tá? Mas eu não tenho essa expressão ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aquele menos 6. Como ela é uma constante, eu posso colocar aqui multiplicando, tá? Então, vezes menos 6. Obviamente, né, desde que eu coloque aqui um menos 6 dividindo. Ou seja, eu coloquei um 6 multiplicando e um 6 dividindo, então quer dizer que eu coloquei um multiplicado por 1 ali, tá? Então, por que eu fiz isso? Porque aí essa integral aqui de cima fica fácil de calcular. Esse menos 6, como é constante, ele vai lá para fora, então esse menos 6 aqui vem aqui para fora, tá? Então eu adicionei um menos 6 em cima, um menos 6 embaixo, deixei o menos 6 em cima, que esse menos 6 em cima vai deixar a integral ali mais fácil de fazer, e aí a gente continua, tá? Então vamos lá. Desse lado continua essa mesma coisa, e elevado a menos 6x. Desse lado, 12 por menos 6 dá menos 2. E a integral dessa coisa aqui, a integral de e elevado a menos 6x multiplicado por menos 6, a gente viu que é e elevado a menos 6x, tá bom? Aqui eu vou colocar a constante. A gente poderia ter colocado anteriormente, tá? Mas essa constante elas vão fundir em uma constante só, tá? Então eu vou colocar aqui mais uma constante, tá? Então a integral disso é isso, ou seja, se eu derivar essa coisa aqui, eu chego nesse valor verde que está aqui, tá? E aí, como eu quero descobrir aqui o valor de y, como eu quero descobrir a nossa função, a gente só manda esse e elevado a menos 6x lá para o outro lado dividindo, tá? Então a gente vai ter isso daqui, e a gente vai dividir aqui o e elevado a menos 6x, tá? Aqui vai ficar e elevado a menos 6x dividido por e elevado a menos 6x, que dá 2, menos 2, né, na verdade, tá? E aqui, você pode deixar assim, tá? Mas esse e elevado a menos 6x eu vou tirar de baixo e vou mandar para cima, tá? Quando a gente troca aqui de baixo para cima, a gente troca o sinal, tá bom?
Então, eu só coloquei lá em cima e elevado a 6x, ao invés de deixar lá embaixo e elevado a menos 6x. Você poderia deixar esse e elevado a menos 6x lá embaixo, tá? Mas essa daqui é a nossa função que a gente está procurando, tá? Então, lembra que essa constante ela pode ser qualquer valor, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 5, enfim, tá? Qualquer valor que a gente tiver ali, a gente pode colocar que essa é uma solução da nossa equação primeira lá, a equação diferencial, tá? Então, se C for igual a 1, se C for igual a 2, se for igual a 5, qualquer constante, tá? Ela vale como solução, tá bom? Então, tá aí. Se a gente tiver, então, equações diferenciais em que a gente consegue organizar nessa expressão, tá? A gente coloca o fator integrante, faz a integral, tá? E aí, só faz a manipulação aqui da expressão para isolar o y. Então, aqui vai sempre ficar uma coisa muito parecida com isso, tá? Como o fator integrante vai ser sempre e elevado a alguma coisa, aqui vai ficar sempre parecido com isso, tá? Então, a nossa solução vai ficar sempre mais ou menos aí parecida com isso. Claro que nos nossos exemplos, a função P e a função Q, elas não serão muito complexas, tá? Então, a gente vai continuar aí lidando com funções simplesinhas, porque senão a gente complica aqui nessas integrais, tá? E se a gente complicar nessas integrais, a gente pode cair em integrais que a gente não sabe fazer, tá? Então, por isso que não precisa ficar com tanto medo, assim, desse P e desse Q piorar, tá? Talvez apareça aí uma coisa com X, uma coisa com Y, alguma coisa assim, mas mesmo assim já é um pouco mais difícil. Com Y não, desculpa, com Y não pode aparecer porque aqui é só com X. Mas pode aparecer alguma coisa com X, às vezes com X quadrado, mas é bem mais difícil de aparecer, tá? Se tiver que aparecer, você vai ter que fazer substituição de variável, então geralmente aparece uma coisa assim, tá bom? E aí existem alguns aqui, 135, deixa eu ver. Lá na página 135 você tem 135 não, desculpa, 145, você tem alguns exercícios para fazer desse tipo. Então, ó, na 145 aqui, no Faça Você Mesmo, determine a solução da equação diferencial, que é essa daqui, tá? Então, o que você vai precisar fazer? Primeiro, você vai ter que adaptar essa equação para essa forma, tá? Então, você percebe que o y' está sozinho, então você tem que isolar aqui o y', ou dividir, né, todo mundo por x². Se você dividir por x², aqui vai ficar 1, aqui vai ficar sobre x², e aqui vai ficar 0, tá? E aí, esse 0 vai facilitar demais a sua conta, tá? Então, vai ficar, na verdade, aqui só 1 sobre x². Então, você vai conseguir saber quem que é o seu p e quem que é o seu q, tá bom? Então, aqui, dá para fazer, então, fazendo a mesma ideia, a única coisa que você vai precisar fazer é tirar o x² daqui, porque o y' sempre tem que ficar aqui, ó, sozinho, tá? Não pode ter nada multiplicando, ou seja, divide todo mundo, a equação inteira, por x², tá? Então, se você dividir a equação inteira por x², isso aqui vai sumir, tá? Então, lá no final vai constar para você fazer isso, tá? Então, no último slide lá tem as instruções, então aqui da página 145 vai ser mais um exercício aí que você vai precisar fazer, tá? Ou seja, é exatamente bem parecido aqui com o que a gente fez desse jeito aqui da equação separável. Separável não, desculpa, da equação de primeira ordem, tá? Então, vamos lá para os próximos. Então, aqui a gente vai ver a equação separável. Eu li aqui no meu rascunho, por isso que eu falei separável, tá? O que é uma equação separável? Equação separável é aquela equação diferencial em que você consegue deixar tudo que é y de um lado e tudo que é x do outro, tá? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, tá? Eu não coloquei mais nenhum exemplo, vou fazer só esse, tá? Você consegue dar um jeito aqui de separar, ou seja, mandar tudo que é y para o lado esquerdo e mandar tudo que é x para o lado direito. Aqui não tem uma cara fixa, né? Então não tem uma forma, né, igual essa daqui, tá? Então aqui, se você for capaz de deixar tudo que é y de um lado, tudo que é x do outro, você aqui está fazendo, né, está encarando a equação separável, tá? Então o que a gente vai fazer aqui?
eu vou passar o y para esse lado, tá? Então, eu vou passar o y, tá, para cá, dividindo. Então, aqui vai ficar 1 sobre y, e aqui vai ficar 1 sobre x, tá? Eu poderia fazer com y', mas eu vou fazer com y dx. Então, eu vou mudar aqui, ao invés de ser y', você poderia fazer y', mas eu vou fazer aqui para dy dx. E aí, esse dx, eu vou mandar para esse lado, então ele vai vir para cá, multiplicando, tá? Então, com isso, a gente tem essa equação. 1 sobre y dy é igual a 1 sobre x dx. Ou seja, tudo do lado esquerdo tem y, tudo do lado direito tem x. Tá? Então, se você já quiser chegar na y' e trocar para dy dx, vai ficar, acho, mais fácil de visualizar isso. Eu acho que fica mais fácil de visualizar, pelo menos. Tá? Aí, aqui, você vai fazer a integral desse lado e a integral desse lado. A integral desse lado é em relação a y e a integral desse lado é em relação a x. Tá? Então, vamos lá. A gente comentou, então, dessa integral, né? Qual é a integral que dá, qual é a derivada, né? Que dá 1 sobre y. Então, se a gente pegar 1 sobre y e integrar, vai dar ln, tá? Então, vai dar ln de y, mais uma constante, tá? Desse lado também, tá? Vai ser a mesma integral, né? Porque é 1 sobre x. Então, aqui a gente vai ter ln de x mais uma constante. E aí alguém, na aula passada, não sei exatamente quem foi, falou que aqui a gente tem que ter um módulo. E sim, tem que ter um módulo, tá? Mas depois a gente vai tirar o módulo no final, vocês vão entender o porquê, tá? Bom, então, esse c aqui, que é uma constante, vou chamar de C1. E esse c, que é outra constante, eu vou chamar de C2. Porque elas podem ser constantes diferentes, tá? E aí, quando eu passo esse C1 para o outro lado, vai ficar menos C1. Então, aqui vai ficar constante menos constante, que vai ficar uma outra constante. Então, esse C2 menos C1 eu vou chamar só de C. Então, a constante de um lado, ela some. Então, aqui vai ficar módulo, ou ln do módulo de y, é igual a ln do módulo de x, mais uma constante, que é a união das duas constantes aqui, tá? Se você passar para o mesmo lado. Tá bom? Aí, vamos lá. Existe aquela regrinha lá do logaritmo, tá? Então, deixa eu colocar ali em cima, deixa eu pegar uma cor que destaca lá em cima. Se você tiver ln de A na base B igual a C, você pode falar, era a definição lá do que era o logaritmo, ln não, né? Log. Tá? Porque ln tem sempre base E, tá? Então, você pode escrever que essa expressão aqui é exatamente a mesma coisa que B elevado a C é igual a A. Tá? É como se esse B aqui viesse empurrando C lá para cima. Tá? Então, é mais ou menos isso. Geralmente tem essa regrinha aí que a gente aprende no ensino médio, só para lembrar. Tá? Então, logaritmo de A na base B é igual a C é a mesma coisa que escrever que B elevado a C é igual a A. Ou seja, essa base com essa potência resulta na coisa que está dentro do log. Se a gente olhar isso daqui, eu vou tirar o logaritmo aqui do y, tá? Então, tirando o logaritmo do y aqui, a gente tem base E, né? Então, olha, pensa que isso aqui é o C inteiro, tá? Então, isso significa que y é igual a E elevado a tudo isso. Tá bom? Então, é exatamente isso daqui, como se fosse o nosso C inteiro aqui, ó. Tudo que está do outro lado do igual do log, tá? Aí, do outro lado lá, a gente tem uma soma, então eu vou separar isso aqui num produto, tá? Então, uma soma de expoente eu estou separando em produtos de mesma base. E é uma constante, elevado a C continua sendo uma constante, então aqui é uma constante nova, tá? Eu esqueci de colocar o módulo aqui, tá? Então, vou manter o módulo e vou manter o módulo, tá bom? E aí eu vou dizer quanto que dá isso e daqui a pouco eu explico o porquê, tá? Então, E elevado a ln de alguma coisa é exatamente essa mesma coisa, tá? Então, é como se o E cancelasse com ln, daqui a pouquinho eu explico por quê, tá? Então, toda vez que você tiver E elevado a ln de alguma coisa, tá?
é só pegar isso daqui e tirar o E e o LN. Tá? Então, a gente tem aqui que o módulo do Y tem que ser o módulo de X vezes C. Então, isso significa que, né, quando a gente tem dois módulos iguais, quer dizer que o X, o Y aqui vai ser igual a X, ou quer dizer que o Y pode ser também igual a menos X, tá? Porque se você for colocar aqui no módulo, os dois módulos ficam positivos, tá? E a ideia é que esse menos ele pode ser embutido aqui na nossa constante, tá? Então, se a gente pensar que esse menos pode ser embutido na nossa constante, essa constante pode ser uma constante positiva ou negativa. Ou seja, a gente pode meio que excluir esse nosso módulo, tá? Então, a nossa função, ela pode ser uma constante, que pode ser positiva ou negativa, vezes o x. Tá? Então, teoricamente, a gente teria que levar o módulo, mas como essa constante pode ser uma constante negativa ou positiva, a gente coloca ali na nossa solução. Na verdade, aqui a gente vai poder assumir constantes positivas por conta desse módulo aqui, que esse lado tem que ser sempre positivo, mas isso aí é uma outra discussão, tá bom? Então, aqui a gente tem a nossa solução. Então, a solução aqui vai ser sempre um valor constante vezes o x. Então, essa daqui seria a solução dessa equação. Essa equação é chamada de separável, lembra? Porque a gente pode mandar todo mundo que é y, tudo que é y, dy para um lado, e tudo que é x e dx para o outro, tá? Então, sempre que você fizer essa separação, vai ficar uma coisa aí parecida com isso, tá? Então, às vezes, aí, sempre vai ter essa coisa de ln, tá? Bom, o que eu preciso falar? Só para constar, eu não sei se vocês já tiveram isso ou não, eu acho que já, tá? Mas acho que não custa nada lembrar o porquê que isso daqui é igual a x, tá? Não estou pegando o módulo, estou pegando só o x, tá? O porquê que isso é igual a x? Vou imaginar que eu não sei quanto é isso. Vou imaginar que eu vou chamar isso aqui de, sei lá, de A. Tá bom? Como eu tenho um expoente aqui, e a nossa variável aqui está no expoente, eu vou colocar logaritmo dos dois lados. Então, ln dessa coisa tem que ser igual a ln dessa coisa. A vantagem aqui é que quando a gente coloca o log, a gente pode ter aquela propriedade que o expoente vem para baixo, tá? Então, aqui vai ficar ln de x vezes ln de e igual a ln de a. ln de e dá 1, então aqui a gente tem que ln de x é igual a ln de a, e se ln de x é igual a ln de a, então quer dizer que o a que a gente está procurando é igual ao x. É como se você cortasse aqui os logs, tá? Então, a gente descobre que o a que a gente estava procurando aqui é igual ao x, ou seja, e elevado a ln de x é igual a x, tá? Então, esse é o motivo do porquê e elevado a ln de qualquer coisa dá essa qualquer coisa do expoente, tá? Então, e elevado a ln de x dá sempre x, tá? Então, aqui somente essa explicação do ln para a gente deixar aí para vocês. São 8 horas, dá para fazer ainda mais algumas coisinhas. Bom, então, equações separáveis, a gente separa de um lado, separa de outro e integra, tá? O que quer que tenha aparecido, tá bom? E aí a gente vai ver o terceiro modo. O terceiro modo já complica um pouquinho, tá? Ele não é maravilhoso, assim, tá bom? Então, ele vai ser chamado aí de equações homogêneas, tá? Equações diferenciais homogêneas de primeira ordem, tá bom? E aí, primeiro, a gente tem que saber o que é uma equação homogênea, tá? Uma equação homogênea é uma equação desse tipo aqui, tá? Em que as variáveis podem ser de x e y, pode ser de x, y, z, pode ser só de x, tanto faz. Mas a ideia é que quando você coloca uma constante no x e uma constante no y, quando você coloca isso, você consegue tirar essa constante para fora e ficar aqui colocar em evidência a própria função. Eu vou mostrar para vocês o que é no cálculo aqui uma função homogênea e vocês vão entender. Ou seja, você não precisa aqui se preocupar com essas constantes. Então, se a gente tiver uma função homogênea, que a gente ainda não viu exatamente o que é, a gente vai poder usar esse esquema aqui. Tá? Então, por exemplo, isso daqui. x² mais y² e x vezes y.
essas duas equações aqui são equações homogêneas. Por que são equações homogêneas? Vamos lá. Vamos chamar isso aqui de f de x, y. Eu só estou testando, tá? Então, esquece a solução, tá? Não estou falando nada ainda de equação diferencial. Eu só estou falando que essas duas equações aqui são equações do tipo aqui homogênea, tá? O que quer dizer isso? Se eu fizer, então, aqui, ó, se eu colocar uma constante multiplicando x e uma constante multiplicando y, o que vai acontecer do lado direito? Aqui vai ficar uma constante multiplicando x tudo ao quadrado, e aqui vai ficar uma constante multiplicando y tudo ao quadrado. Ou seja, onde estava x, eu vou colocar cx, e onde estava y, eu vou colocar cy, tá? Então, se a gente fizer a conta disso daqui, aqui vai ficar c ao quadrado x quadrado, e aqui também vai ficar c ao quadrado y ao quadrado. A gente pode colocar em evidência, desse lado direito, o c ao quadrado, tá? E quando a gente coloca em evidência, aparece aqui y quadrado mais y, ou x quadrado mais y quadrado. E x quadrado mais y quadrado era a própria função. Ou seja, quando a gente coloca esse c aqui, ele fica c ao quadrado vezes a própria função, tá? Então, quer dizer, quando a gente coloca aqui essa constante multiplicando o c e o y, essa constante vem para fora. Então, é como se a gente tivesse aqui uma propriedade que esses c's, eles vêm aqui para fora. É como se fosse isso aqui, de uma forma grosseira, essa propriedade, vamos dizer assim. Então, se esse tipo de coisa acontecer, tá, é uma equação homogênea, tá bom? Tá, e esse c aqui, ele não precisa ser exatamente ali um quadrado, pode ser um cubo, pode ser só o c, enfim, tá? Então pode ser apenas uma potência do c, tá bom? E se você for testar então a função xy, então vamos lá, testar a segunda função que eu também falei que era homogênea. Então se você fizer aqui cx e cy, no lugar que era x você vai colocar cx, no lugar que era y você vai colocar cy. Então isso aqui vai ficar c ao quadrado xy, e aqui xy é a própria função. Então, isso aqui também dá c ao quadrado multiplicado pela função original. Então, também é uma função homogênea, tá? Então, quer dizer que a gente está lidando aqui com funções homogêneas. Agora, vamos aplicar isso daqui na equação diferencial. Tá? A gente faz isso e faz o intervalo. Então, vamos lá. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Eu poderia usar isso aqui, é mais rápido, né? Então, cadê? Apagar toda a tinta. Bem mais rápido. Então, vamos lá. Como que a gente vai resolver esse tipo de equação, né, que é dita equação homogênea? Tá? Equação homogênea, a gente vai olhar, tá? Ele tem que ter essa forma, tá? Então, uma função que pode depender de x e y, mais uma outra função que pode depender de x e y, vezes a primeira derivada tem que ser igual a zero. Então, se a gente conseguir escrever nesse tipo de visualização, tá? E se P de x e Q de x forem funções homogêneas, a gente vai cair nesse modo de resoluções de equações diferenciais, essas tais de equações diferenciais homogêneas, tá? Então, a gente precisa testar, não é só ir fazendo a nossa conta, tá? Então, a gente precisa testar, a gente tem que ser capaz de escrever essa coisa para ver quem que é P e quem que é o Q, tá? E, além disso, P e Q precisam ser homogêneos. Então, você pode escrever dessa forma, mas você também pode escrever dessa forma aqui, tá? É a mesma coisa, tá bom? É como se você viesse aqui, nessa expressão aqui, ó. Nessa expressão. Então, P de xy mais Q de xy. E aqui colocasse não y', mas colocar dy dx igual a zero. E aí põe essa função P para o outro lado. E aí põe esse dx que está dividindo para cá, multiplicando. E volta essa parte para a esquerda. Então, você vai ficar com uma função multiplicada por dy, mais uma função, na verdade aqui é menos, tá? Mas esse menos aqui a gente pode assumir que é da própria função, tá?
essa P não é a mesma que essa P, tá? Então, é só de forma geral, a forma escrita, tá? Então, quer dizer que a gente também pode escrever assim, se vocês quiserem escrever como dx e dy, então, quer dizer que você precisa escrever uma função que multiplica dx, uma função que multiplica dy, isso tudo igual a zero, tá? E a função que multiplica dy e a função que multiplica dx precisam ser essas funções aí homogêneas, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui uma equação que ela poderia vir escrita dessa forma, tá? Então, ela poderia vir escrita dessa forma, mas aí eu prefiro escrever a sua derivada, né? Como dx sobre dy, dy sobre dx, tá? Então, eu escrevi a mesma coisa aqui para ter mais espaço. Se a gente tivesse que resolver isso, o que a gente faria? Eu multiplicaria isso aqui em cruz, ou seja, passaria o dx para cá e o xy para cá. Então, a gente ficaria com xy vezes dy igual x² mais y² vezes dx. A gente ficaria com essa ideia, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a ideia principal aqui? Você passar todo mundo para o mesmo lado. Então, é como se você passasse aqui essa parte para cá. E aí aqui você tem aquela ideia de que era Q que estava com dy? Não, era Q que estava com dy, tá? Então, P, então deixa eu colocar aqui. P de xy dx mais Q de xy dy, isso tem que ser igual a zero. Então, se a gente comparar com a forma, né, para a gente poder fazer essa resolução, a gente vai conseguir identificar aqui que nessa expressão, o P de xy é o que está com dx, e nesse caso é menos x² mais y². E a função Q de x, y, é a função que está com dy, que nesse caso é xy. A gente já viu que essas duas aqui são homogêneas, então quer dizer que a gente pode... Então, elas são homogêneas, a gente consegue escrever assim, então a gente pode dar sequência aí nessa técnica de resolução, tá bom? Essa técnica de resolução, a gente vai lidar com mudanças de variáveis, tá bom? Então, deixa eu ver aqui se eu fiz com dy dx. Fiz, que aí eu sigo isso daqui, tá? Bom, o que eu aconselho que vocês façam? Ele falou para você, sempre que você verificar que é uma equação diferencial, uma equação homogênea, você vem... Cadê a caneta? Eu perdi a caneta aqui. Então, você vem aqui nessa expressão, né, na expressão original, tá? E faz a divisão dessa expressão pelo maior x. Eu não gosto de ficar decorando regrinhas, tá? Eu prefiro que vocês entendam, em resumo, o que vocês vão precisar fazer, tá? Então, eu não vou fazer como o livro único fez. O livro único falou para você sempre dividir o numerador e o denominador pelo x de maior expoente, que sempre vai dar certo, tá? Então, teoricamente, você dividiria tanto esse daqui por x², tanto esse daqui por x², que daria certo. Eu não gosto de fazer isso, tá? Eu gosto de meio que pensar o que a gente precisa fazer. Então, assim, como a gente caiu nessa forma, e elas são homogêneas, quer dizer que a gente vai poder fazer o que a gente está procurando fazer, tá? Então, eu vou começar a solução, de fato, a partir daqui, tá? Então, isso aqui foi só um teste para saber se aplicava esse tipo de solução, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar lá para essa fração e eu vou separar o numerador, tá? Por quê? Se eu olhar desse jeito, aqui eu tenho x² dividido por x, eu cancelo um de cima com um de baixo, dá x sobre y, tá? E aqui eu tenho y² dividido por y, eu cancelo um y de cima com um y de baixo, dá y sobre x. Essas duas coisas são muito parecidas, tá?
você consegue, inclusive, fazer aparecer x sobre y ou y sobre x nessas duas coisas. Como é que você vai fazer isso? Você pode, eu vou manter esse y sobre x, mas esse daqui eu posso escrever dessa forma. Tá? Eu não sei se vocês conseguem entender que 1 sobre y sobre x é a mesma coisa que x sobre y, que era o que a gente tinha anteriormente. Tá? Então, com isso, eu escrevi aqui uma coisa que ela repetiu. Tá bom? E qual é a vantagem de fazer isso? Aqui a gente vai fazer uma substituição de variável. Tá? Por quê? A gente vai fazer cair no caso de equações separáveis aqui. Tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui que u é a mesma coisa que y sobre x. Tá? Então, se a gente fizer isso, como é que vai ficar a nossa equação? Desse lado aqui, vai ficar 1 sobre u mais u. Tá? Desse lado, a gente tinha dy sobre dx. Mas, se a gente está vendo aqui que y sobre x é igual a u, então o y, passo o x para esse lado, é x vezes u. Tá bom? E o que a gente tem aqui? A gente tem dy sobre dx. Então, se a gente fizer aqui dy sobre dx, para poder substituir essa parte também, é só fazer a derivada aqui em relação a x. Então, eu preciso fazer a derivada dessas duas coisas em relação a x. Como é uma derivada que tem um produto, a gente vai usar a regra lá da derivação do produto. Então, deriva o primeiro, tá? Deriva o x, que é 1, vezes o segundo, mais copia o primeiro, vezes a derivada do segundo, tá? Então, essa derivada do segundo, eu vou escrever du sobre dx. Então, a derivada de u em relação a x. Então, deriva o primeiro, copia o segundo, copia o primeiro, deriva o segundo. Então, isso aqui é a derivada. Então, a derivada de y em relação a x, se a gente olhar do ponto de vista de u, dá isso daqui. Então, desse lado, a gente tem u mais x vezes du sobre dx. Agora a gente vai olhar para essa nova equação, depois que a gente faz toda essa substituição de variável, tá? E a gente vai cair num caso de equações separáveis, tá? Então a gente consegue fazer a separação de variáveis, a gente consegue mandar tudo que é u para o lado direito e tudo que é x para o lado esquerdo, tá? Antes de fazer isso, nesse caso específico, dá para a gente cancelar aqui esse u com esse u, tá bom? Então, cancelando esse u com esse u, a gente chega nessa expressão um pouco mais simplificada, mas você pode chegar, às vezes, numa expressão um pouco mais complicada, tá? Mas você sempre vai conseguir escrever uma letra de um lado e outra letra do outro, tá? Então, aqui, ó, eu vou mandar tudo que é u para o lado esquerdo, tá? Então, esse u que está dividindo, eu vou mandar para cá multiplicando, aqui vai ficar o du. Esse dx que está embaixo, eu vou mandar para cá multiplicando, e esse x que está aqui multiplicando, eu vou ter que mandar para cá dividindo. Tá? Então, fazendo a separação das variáveis, tudo que é u, mandei para o lado esquerdo para ficar com esse du. Cadê? Perdi aqui a caneta. Não sei o que aconteceu. Cadê? Aqui. Então, tudo que é u, eu mandei para o lado esquerdo para ficar com du, e esse dx que está dividindo, eu mandei para cá, tá? Multiplicando para ficar com dx. Aqui a gente vai fazer a nossa integral, então, para ver quem que é u e quem que é x, tá? Então, fazendo a integral aqui, a gente vai fazer essa integral em relação a u e essa integral em relação a x. Essa integral em relação a u dá u ao quadrado sobre 2. E essa integração, pode colocar um c aqui, tá? Mais c. E essa integração aqui em relação a x dá ln de módulo de x mais uma constante. Lembra que essa constante você vai mandar para esse lado, vai juntar com essa constante também. Então, eu vou deixar sempre agrupado na constante da direita, tá? Bom, vamos lá. Só que a gente não quer descobrir u, a gente quer descobrir o y, tá? Então, agora, a gente volta o u como y sobre x. Então, depois que a gente faz a integral, depois que a gente resolve, depois que a gente faz a separação, a gente volta aqui no u. Então, a gente volta aqui, ó, tá? Como u sendo y sobre x. Então, aqui vai ficar y ao quadrado sobre 2x ao quadrado. Do outro lado,
vai ficar ln de módulo mais a constante. Esse 2x² a gente vai mandar multiplicando para o outro lado, então vai ficar 2... Opa! Então vai ficar 2x² vezes ln de módulo de x mais c. Tudo isso multiplicando aqui, e aí eu posso tirar esse 2 daqui, tá? E aí esse quadrado vai para o outro lado como raiz, tá? Então esse quadrado vem para cá como raiz, tá? Então o nosso y, a nossa função, vai ter que ser a raiz de toda essa coisa aí, tá? Dá para você melhorar um pouquinho. Esse x² você consegue tirar, né? x² para cá, tá bom? Mas aí, essa daqui, essa função super estranha, tá? Com essa raiz, é a nossa solução dessa coisinha daqui. Então, para fazer isso, a gente primeiro precisa verificar se a equação é homogênea, tá? Dá um jeito aqui de fazer aparecer uma coisinha que você pode tirar esse y e x, tá? E colocar um u, por exemplo, tá bom? E aí fazer essa mudança de variável para u e fazer a integração por equações separáveis, vamos dizer assim. Tá bom? Então, você aproveita aqui o caso de equações separáveis na resolução aqui de equações homogêneas. Tá bom? Então, tá aí, a gente utilizou aqui o caso de equações homogêneas. Tá? Eu vou fazer um intervalo um pouquinho mais cedo, tá? Porque quando a gente voltar vai ser rápido também, mas acho que vai ser um pouco mais pesado, tá? Então, quando a gente voltar, aí a gente vê o caso aqui de equações exatas, tá? Fazendo equações exatas, aí fecha a aula, a gente viu aqui os modos alguns modos, né, de resolução de equações diferenciais. De verdade, a parte que mais aparece, tá, são equações separáveis, tá, e essa equação linear, que era aquela equação simplesinha daqui, tá? Então, de longe, são as equações que mais aparecem. Então, assim, essas homogêneas, que são exceções, assim, então, lógico que às vezes vai aparecer uma ou outra por enquanto que a gente está vendo isso, às vezes vai aparecer equações exatas também, mas elas não vão aparecer tanto quanto as separáveis, tá? E as lineares, tá? Que aparece o fator integrante e que a gente consegue separar aqui, tá bom? Então, essas duas primeiras aqui, que são mais fáceis, elas são mais importantes, elas aparecem muito mais do que as homogêneas e as exatas, tá? Pelo menos no começo, né? Não sei depois, quando vocês começarem a aplicar esse tipo de coisa lá em conceitos de engenharia, aí já não é comigo, porque eu sou matemático. Então, eu não sei se mais para frente, quando vocês começarem as aplicações, essas equações vão aparecer mais do que as primeiras, tá? Mas geralmente a gente lidar muito mais aqui, a gente consegue se deparar muito mais com a separável e com a linear, tá bom? Então, a gente faz aí nosso intervalo agora 8h15, a gente faz 20 minutinhos, volta aí 8h30 aí. 6, na verdade, 8h37, tá bom? Então a gente volta daqui a pouquinho e a gente continua com equações exatas, tá bom?
Bom, pessoal, vamos lá. Bom, vamos lá para o último modelo, então, de equações nessa aula, tá? Na próxima aula a gente continua vendo equações diferenciais, mas de ordens superiores, tá? Então, equações que tenham segunda derivada ao invés de só a primeira. Então, nessa aula, todas as equações que a gente se deparou aqui foi com, no máximo, a primeira derivada, não tinha, por enquanto, segunda derivada, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente vai ver algumas soluções, né, quando a gente tem aqui equações exatas de primeira ordem, tá? Então, quando a gente tem equações exatas de primeira ordem, peraí que travou aqui, pronto. Quando a gente tem equações exatas de primeira ordem, a escrita aqui vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Mas pode ser que essas duas coisas não sejam homogêneas, então a gente não pode usar esse tipo de solução, tá bom? E pode ser que às vezes elas não sejam separadas, tudo bem que separáveis aqui, né? Cadê? Separáveis a gente precisa separar sempre x de um lado e y do outro. Aqui, como a gente tem aqui possivelmente um x e um y junto com y linhas, talvez a gente não consiga fazer a separação, tá? Então, a escrita aqui inicial é a mesma, então é uma função mais outra função vezes a primeira derivada igual a zero, tá? Então, essa seria a escrita básica, vamos dizer assim, tá bom? De uma equação que a gente vai testar desse jeito. Então, se a gente fosse, até agora, né, se a gente fosse fazer isso usando a equação homogênea, esse daqui seria o nosso primeiro aqui que está sozinho, seria o nosso P de x e y. Esse aqui seria, opa, esse aqui não, né? É maiorzinho. Tudo que está com y' aqui, esse seria o Q de x e y. E quando a gente fosse testar se essas coisas são homogêneas, essas funções, tanto a função P quanto a função Q, elas não são homogêneas pelo fato de ter seno e cosseno. Quando a gente tem seno e cosseno, quando a gente trocar aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer só da função P. Tá? Então, a função P é essa. Se a gente colocar aqui, então, no lugar do x, cx e cy, para testar se isso é homogêneo, a gente vai ter essa função. E esse C que está dentro, a gente não pode simplesmente colocar aqui fora, tá? Não existe essa propriedade que você tira coisas de dentro do seno e coloca lá fora, tá? Então, por isso, você não consegue tirar esse C daqui. Então, quer dizer que você não consegue colocar o C em evidência para deixar uma coisa desse tipo aqui, tá? Então, ela não é homogênea, tá? Então, você não consegue deixar essa constante aqui e aparecer de novo a sua função original, tá? Então, pelo fato dela não ser homogênea, você não consegue fazer a resolução desse tipo de equações homogêneas. Então, aqui você precisa de outro tipo de estratégia, tá? Então, aqui a gente vai ter essa estratégia de equações exatas, tá? O que são equações exatas? Então, vamos voltar aqui. Equações exatas, você vai ter o caso específico, tá? Então, não são todas também que caem nesse tipo de solução, tá? São somente as funções que você consegue ter isso daqui, tá? Então, ó, a função que tiver sozinho vai ser a m, a função que tiver sozinho vai ser a n, tá? E essas duas funções, elas são derivadas parciais de uma função s. Então, quer dizer que existe uma função s, tá? S de x, y, tá bom? Essa função de x, y, ela vai estar escrita, né, na forma implícita, tá? Então, não quer dizer que ela é variável, que ela é dependente de x e y, mas é como se eu escrevesse, por exemplo, sei lá, a função y igual a 2x² mais 5, é como se eu escrevesse isso de uma forma implícita, tá?
Então, é como se eu chamasse uma outra função que seria essa daqui, ó. Tá? Então, eu passo todo mundo para o mesmo lado e aí essa função fica dependendo de uma outra, de um outro valor. Na verdade, vai ser diferente ainda, tá? É como se eu deixasse esse 5 desse lado, tá? E passasse esse 2x para cá, tá? Então, essa função aqui vai ser uma função que vai ser igual a uma constante, na verdade. Nesse caso, no nosso caso, esse s, no final das contas, ela vai ser uma constante, tá? E essa constante vai depender da função y e da variável x. Tá bom? Então, não é uma função que depende das duas, teoricamente ela é uma função implícita, tá? É claro que a gente pode ver também que essa função depende de x e y, tá? Mas ela está escrita na forma implícita, tá bom? Bom, enfim, então isso quer dizer que existe uma função, que essa função vai ser igual a uma constante, tá? Eu vou pegar uma imagem aqui depois do livro único para mostrar para vocês por que essa função é uma constante, tá? Mas é por conta dessa escrita aqui, tá bom? Mas aí depois eu mostro lá que tá fácil de ver no livro único, tá? Eu não coloquei no PowerPoint, tá? E aí a ideia é que se você pegar essa função e derivar essa função em relação à variável x, ele tem que dar essa m. E se você pegar essa função e derivar em relação a y, ela tem que dar essa n, essa daqui, ó. Tá bom? E além disso, tem que acontecer essa igualdade, que a derivada parcial da m em relação a y tem que ser igual à derivada parcial da n em relação a x. Tá? Então, essas são as condições para a gente resolver esse tipo de equações diferenciais. Tá? Então, esse daqui tudo bem, esse aqui a gente vai fazer, vai forçar a acontecer isso. Tá? Então, a primeira condição que a gente precisa testar é essa daqui. Tá? Deixa eu ver se eu coloquei um PowerPoint, coloquei. Então, eu peguei aqui um exemplo para mostrar para vocês, tá? Então, como é que a gente encontraria a solução dessa equação diferencial? Então, eu coloquei aqui, ó. Então, tudo que está sozinho aqui, sem o y', vai ser chamado do m. Então, esse daqui é a nossa função m, que depende de x e y. Essa que depende não, né? Que está sendo multiplicada por y', é a função n de x, y, tá? Então, o que a gente tem que testar? Antes de qualquer coisa, a gente precisa ver se a derivada de m em relação, ó, cuidado aqui para não fazer a derivação errada, tá? Então, a derivada de y, né, dessa função, precisa ser igual à derivada dessa função em relação a x, tá? Se isso não acontecer, a gente já para por aqui, tá? Então, é claro que nesse caso vai acontecer, então a gente só vai testar para ver se isso acontece, tá? Então, peraí, opa, aqui. Então, ó, se a gente derivar, então, m, então, ó, a função m é x, então, m é x mais seno de y. Se eu derivar m em relação a y, o que vai acontecer? Esse x aqui não é y, tá? Então, é zero, a derivada. E essa derivada aqui do seno vai virar cosseno de y, tá? Então, a derivada de m em relação a y é cosseno de y. A função n, ela é x vezes cosseno de y menos 2y. Eu vou derivar, então, isso daqui em relação a... Opa, não é m, desculpa, é n. Em relação a x. Então, derivando isso aqui em relação a x, aqui é x vezes uma constante, né? Do ponto de vista de x, tá? Então, isso aqui vai ficar 1 vezes cosseno. Então, dá cosseno de y. E esse daqui não depende de x, então a derivada é zero. Ou seja, as derivadas aqui foram iguais, tá? Ou seja, a gente pode continuar fazendo a nossa solução, tá? Se a gente vai continuar fazendo a nossa solução, então a gente tem essa condição. Então, ó, se a gente pegar a função e derivar em relação a x, dá m, tá? Então, essa condição está testada aqui, que está satisfeita, então a gente pode continuar, tá? Então, se eu pegar a função que eu estou chamando de s, tá? Então, s seria a minha solução, tá? Então, se eu pegar essa função s e derivar em relação a x,
dá a nossa primeira função m. Então, eu vou escrever isso. Então, ó, se eu pegar a nossa função s e derivar em relação a x, dá essa função aqui, ó, x mais seno de y, que é a função m. O que eu vou fazer? Eu vou integrar isso daqui em relação a x. Se eu integrar em relação a x, o que vai acontecer? Integrando aqui em relação a x, né, vai dar a própria função s, tá? Porque ali ela foi derivada em relação a x. Se eu integrar em relação a x, volta na função s. Fazendo a integral aqui, vai ficar x ao quadrado sobre 2 em relação a x. E fazendo a integral aqui, vai ficar x vezes seno de y, né? Porque seno de y é constante, então tem que ficar 1 ali. E a integral de 1 é x vezes seno de y. O que acontece? Vai ter uma constante aqui ainda. Só que tem que tomar cuidado que essa constante, ela pode ser uma constante que depende de y, tá? Por quê? Se eu derivar essa coisa, pode ser uma constante numérica, tá? Mas na pior das hipóteses, ela pode ser uma constante que dependa de y. Então, se eu derivar aqui em relação a x, eu volto. Então, ó, então integrando aqui, né, fazendo a integral. Então, se eu derivar aqui em relação a x, isso aqui dá x, isso aqui dá seno de y, e esse daqui vai cancelar, tá? Como depende de y, eu não sei quem é, tá? A gente vai cancelar. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer o contrário também, tá? A gente pode pegar esse daqui, tá? E integrar em relação a y para ver quem que seria aqui a s, tá? Mas eu estou pegando a primeira. Talvez se a função n fosse mais fácil, eu pegaria a função n, tá? Mas eu comecei pela m. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que se a gente pegar a função s, então se a gente pegar a função s agora e derivar a função f em relação a y, então, se eu derivar a função s em relação a y, eu tenho que ter a nossa função n. Então, isso aqui tem que ser igual a n de xy. E n de xy é isso daqui, ó. X cosseno de y menos 2y. Então, x cosseno de y menos 2y. Tá? Só que agora eu já tenho meio que uma cara para a função s. Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar. Então, aqui a gente vai testar, a gente vai confirmar aqui para ver o que acontece. Então, eu vou pegar a função s e vou derivar ela em relação a y, tá? Então, derivando isso aqui em relação a y, isso aqui some, tá? Porque é só x, tá? Esse daqui, em relação a y, o x mantém. Derivada de seno de y em relação a y dá cosseno de y, tá? E esse daqui, se eu derivar em relação a y, eu não sei o que é, mas vai ficar uma derivada aqui em relação a y, tá? Eu não sei o que é, tá? E eu sei que, pelo fato dessa derivada da função n, eu sei que isso aqui tem que ser igual a isso. Com isso, a gente vai ser capaz de descobrir quem é a nossa constante c. Então, ó, essa função aqui, ó, cancela exatamente com essa, porque é a mesma coisa. E a gente cai aqui que a nossa constante, a derivada, né, dessa função constante aqui em relação a y, é menos 2y. Então, a gente integra, quando a gente integrar aqui, essa função é de y, tá? Então, aqui vai ser a função c de y. Se a gente integrar aqui, vai ficar menos y ao quadrado mais uma constante. Essa constante aqui não depende de x, tá? Porque se ela dependesse de x, aqui daria uma coisa diferente. Então, ela só depende de y, então quer dizer aqui, ela não pode depender de x, tá? Então, é uma constante numérica mesmo, tá? Então, a gente descobriu que a constante lá em relação a y é isso, então a gente tem agora a nossa solução, tá? Então, a nossa solução aqui de x e y, ela vai ser x ao quadrado sobre 2, mais x vezes seno de y, mais essa constante que a gente viu, né? Ou seja, menos y quadrado mais c. Tá bom? Só que o que acontece? Para resolver essa solução, ela é uma função implícita quando ela é igual a um valor constante, que eu não sei quem é esse valor constante. Ou seja, isso aqui tem que ser igual a uma constante aqui. Vamos chamar esse aqui de C1 e esse aqui de C2.
tá? Então, quer dizer, se eu passar esse C1 para cá, ou esse C2 para cá, enfim, tanto faz, isso aqui vai ficar escrito nessa forma, tá? Teoricamente, para você descobrir a função, você tem que isolar o y, mas isolar o y não é uma forma fácil de resolver, tá? Então, a gente vai deixar na forma implícita, ou seja, na forma com x e y misturado, tá bom? Então, a gente vai juntar essas duas constantes aqui, então esse C1 eu vou mandar para cá, vai ficar menos C1, tá? Isso aqui vai ficar igual a C, né? C2 menos C1 é igual a uma outra constante, tá? Que é igual a C. Então, a gente tem que a solução é quando essa expressão é igual a uma constante C, tá bom? Então, aqui, essa nossa solução, ou seja, essa partezinha, quando x² sobre 2 mais x vezes seno de y menos y² é igual a C, e esse C pode ser qualquer valor, então pode ser igual a zero, se for igual a zero, esse y é uma solução, se for igual a 1, se for igual a 2, se for igual a raiz de 5, enfim, qualquer valor de C, esse y aqui que está escrito numa forma implícita vai ser a solução, vai ser esse y aqui que a gente está procurando, tá? Mas ela vai ter que ficar escrita assim, porque isolar esse y aqui não é fácil. Se fosse um jeito fácil de isolar, a gente poderia isolar, tá? Então, se não tivesse esse seno aqui, por exemplo, se não tivesse essa coisa, aí passa o x² para lá e passa a raiz. Tudo bem, seria fácil de fazer, tá? Mas como tem esse y aqui, meu Deus, não vou ter que escrever de novo aqui. Então, como tem esse y, não é fácil de isolar, então a gente deixa na forma implícita, ou seja, quando essa função aqui implícita for igual a uma constante qualquer, esse y vai ser uma solução do nosso sistema. Do nosso sistema não, da nossa equação lá em cima, tá bom? Deixa eu só mostrar para vocês o livro único, para mostrar por que essa solução precisa ser uma constante. Tá? Então, manter, se precisar abrir ali de novo. Não está compartilhando a tela. Aqui, peraí que deu uma travada no computador. A área de trabalho, acho que vocês estão vendo aí agora, vou mostrar o livro único. Então, ó, o livro único, essa partezinha está lá no final. Então, aqui, ó. A ideia é o que você tem? Você tem uma função mais uma outra função aqui que pode depender de x e y, derivado igual a zero, tá? Só que quando você pega uma função que depende de x e y e faz aqui a derivada, é o diferencial, né? Então, é a soma das derivadas de x e y, tá? Então, quando você pega isso e deriva, você tem essa coisa aqui. Aqui ele chamou de f, tá? Eu chamei de s. Então, ó, só deixa eu pegar um slide aqui para escrever. Eu vou escrever aqui mesmo, nessa página dos exercícios. Deixa eu trocar as telas aqui. E deixa eu ir lá para a última. Então, ó, o que a gente tem? A gente... Oh, meu Deus. Sem querer aqui, terminei a apresentação. Então, deixa eu trocar de novo aqui a tela. Então, alternar. Aí, próximo slide. Próximo. Aí, fechou. Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente está procurando... Deixa eu... a ideia é que a gente está procurando uma função. Eu chamei de S, tá? Então, vou chamar de S. Uma solução que é do tipo igual a constante. Por quê? Quando a gente fizer a derivada, ou seja, o diferencial, né, disso daqui, ou seja, vou só colocar aqui a derivada, pronto, tá? A derivada disso aqui é a soma, né, das derivadas de x e y, que é o diferencial, tá? Só que, como aqui você deriva em relação a y, você ainda precisa multiplicar aqui pela derivada de y. Aqui a derivada de x é 1, né? Tá? Então, como esse y depende de x, quando você deriva aqui em relação a y, esse y depende de x também. É como se fosse a regra da cadeia que a gente está fazendo aqui. Tá? E quando a gente deriva essa constante dá zero. E aqui a gente tem exatamente, ó, a forma da nossa escrita aqui, ó. Então é como se esse aqui fosse a derivada parcial aqui em relação a x, é por isso que a gente tem isso, tá? Então
aqui aparece a derivada de ds em relação a x, e aqui aparece a derivada, ó, quando a gente faz a regra da cadeia, aqui aparece a derivada de S em relação a Y, por isso que a gente chamou isso aqui de N, tá? E isso está junto com Y' por conta da regra da cadeia, tá? E como a gente está organizando igual a zero, tá? Por isso que a gente coloca aqui igual a constante, porque essa derivada aqui precisa ser zero, tá? Então a gente escreve nessa solução, e aí com isso, a solução que a gente está procurando é igual a uma constante, tá? É onde uma função que depende de x e y é igual a uma constante. Tá bom? Então, aqui eu só estou chamando aqui de M e N para a gente conseguir identificar nessa escrita, mas teoricamente eu poderia escrever dessa forma, somente com S, tá? Talvez também daria para fazer, mas eu estou colocando assim que fica mais fácil da gente entender, tá? Então, por isso que a gente está procurando aqui a nossa função, que ela é igual a C. Então, quando a gente descobre a nossa função, que no nosso caso aqui foi essa x² mais blá, blá, blá. Então, x², opa, x² sobre 2. Ah, de novo. Sem querer, cliquei de novo. Mais difícil entender aqui por que está dando pau do que a equação diferencial. Mas, enfim. Aí, ó. Ele não está reconhecendo a caneta, não sei por quê. Aí, quando eu clico, ele está no mouse. Pronto, agora reconheceu. Então, aqui, x² sobre 2, mais x vezes seno de x, ó, de novo ele não reconheceu a caneta, x vezes seno de y, menos y² mais uma constante. Tá? Então, essa aqui é a nossa função, teoricamente, que a gente chamou de S. Mas a nossa solução tem que ser quando a variável S é igual a uma constante. Então, a nossa solução vai ser quando isso aqui for igual a uma constante, qualquer constante, tá? Qualquer constante que force aqui a derivada a ser igual a zero. Então, poderia ser 5, poderia ser 7, tá? Qualquer constante vale, tá? Então, esse C aqui, teoricamente, ele dependeria aqui daquela solução particular, daquela condição de contorno lá, para a gente descobrir quem que é. Tá? Então, se a gente tivesse aquela condição inicial, tá? A gente conseguiria descobrir quem é esse C. Ou seja, a gente passa aquele C para lá. E isso aqui vai ser uma nova constante, tá? Então, por isso, a solução aqui vai ser quando essa parte for igual a uma constante qualquer, tá? Então, igual a uma constante por conta dessa coisa aqui, por conta dessa derivação ser igual a zero, porque a gente começa escrevendo aqui a solução da equação igual a zero. Tá? Então, por isso que a gente precisa aí ter essa equação sendo igual a uma constante. Tá bom? Então, esse foi o terceiro modo. Então, a gente viu, na verdade, 4, né? Então, a gente viu aqui a primeira, né, que era simplesinha, quando só tinha y' e x, que era só integrar. Essa aqui é maravilhosa, é a mais fácil que tem, super simplesinha, rápida, tá? A gente viu a linear que a gente precisava colocar fator integrante, então o segundo, tá? A gente viu a separável, terceiro, homogênea, que era uma separável disfarçada, tá? Então 3,5 aí, e a nossa exata, que a gente fazia aí as derivadas parciais aí de uma solução de uma função implícita. Então, não se preocupem tanto com homogêneas e exatas, elas aparecem, mas não aparecem tanto, tá? A gente vai trabalhar com essas coisas ainda depois, tá? Então, mas em geral aparece muito mais a equação linear, que eu acho que precisa estar completamente claro para você como é que faz esse processo, tá? E essa separável, tá? Então, essas duas aqui aparecem bastante, eu acho que essas daqui precisa estar absolutamente 100%, tá? Até nos exercícios que eu vou pedir aqui, ó, na página 135, 145, 148, 151, 139, 157, quando você precisa resolver, de fato, você vai resolver muito mais equações homogêneas, separáveis e as lineares, tá? Se tiver, eu não sei, não lembro, tá? Eu selecionei aqui, eu não lembro se tem ou se não tem, mas se tiver exatas
E a homogênea é uma coisa mais simplesinha. Homogênea eu acho que tem, tá? Homogênea eu acho que tem, mas é só você fazer essa ideia de tentar fazer a troca de variável que funciona. O que você vai ter vai ser uma coisa um pouquinho mais complicada, mas segue aquela ideia de dividir pelo x de maior expoente que o livro único fala, que vai funcionar. Tá? Se você não conseguir, às vezes, perceber que tipo de mágica você precisa fazer aqui na equação para poder achar a mesma letra para fazer a substituição pelo u aqui, faz aquela ideia de dividir pelo x de maior expoente, que vai dar sempre certo. Então, aqui a gente dividiria tanto em cima quanto embaixo por x ao quadrado, que apareceria da mesma forma esse x sobre y, tá? Ficaria talvez aí um pouco mais fácil, eu não sei aí, mas eu não gosto de decorar essas regrinhas, eu acho que talvez às vezes funciona em alguns casos, mas em outros não, tá bom? Então, para a aula que vem, então, façam esses exercícios, tá? E trabalham com esses conceitos de equações diferenciais. Na próxima aula, a gente continua vendo equação diferencial de segunda ordem. E por hoje, a gente fecha por aqui. A gente conseguiu terminar aí 40 minutinhos aí mais cedo, tá? Então, se vocês quiserem adiantar aí, já aproveita e já faz nesses 40 minutos algumas coisas para ir adiantando aí você não precisa deixar isso para a semana inteira. Tudo bem? Então, se você quiser sair já, fica tranquilo, vou fechar a aula por aqui. Se você tiver dúvida, se quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade para perguntar. Boa noite, professor. Boa noite, Mário. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, tchau, tchau. Eu vou tirar a câmera aqui e o microfone, mas eu estou aqui ainda, tá? Então é só chamar.